A função injetora, ela vai ser injetora quando, para cada elemento, tá certo? Para cada elemento do domínio, vai ter sempre um único correspondente na imagem, mas eles não podem se repetir. Por exemplo, a função constante não é uma função injetora. Por quê? Porque eu vou ter aqui, para cada x, diferente de x2, eu teria a mesma imagem, que seria o y igual ao y2. Então, necessariamente, por exemplo, a função constante ela é uma função sobrejetora, mas ela não é injetora. Um exemplo de função injetora é a função do primeiro grau. Cada x ela tem uma única imagem. Um exemplo de uma função que não é injetora, além da função do segundo grau. Além da função do primeiro grau, é a função do segundo grau. Por quê? Porque o gráfico da função do segundo grau é isso aqui, ó. Então, eu vou ter valores diferentes, ó, com a mesma imagem. Então, essa função também seria uma função sobrejetora, tá certo? É uma função sobrejetora, mas tem que ter cuidado porque essa parte aqui, ó, o contradomínio aqui não teria imagem, né? Não seria igual ao... Desculpa, o contradomínio não seria igual à imagem. Então, na verdade, ela nem poderia ser uma sobrejetora propriamente dita, tá certo? Tanto é quando a gente for estudar a função inversa, a gente vai ver que eu tenho que mexer um pouquinho na função do segundo grau para ela virar uma função bijetora, tá bom? Que é o que a gente vai falar já já. Então, olha só, a função injetora, ela tem que ter cada elementozinho, ó, do domínio com um único correspondente. E esses correspondentes devem ser diferentes. E o sobrar? Não tem problema. Pode sobrar à vontade elemento aqui. Então, se sobrar elemento e cada um está com um único correspondente, essa função é injetora, tá certo? Então, aqui seria justamente a função injetora. E aqui, ó, é uma injetora que não é sobrejetora, justamente porque sobrou o contradomínio aqui. Já nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Cada elemento de x vai para um y diferente e não sobrou ninguém, tá certo? Então, aqui o contradomínio, ela é igual à imagem. Então, essa função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Significa que ela vai ser uma função bijetora, tá certo? Então, sempre que vocês tiverem uma função que é bijetora, ela necessariamente tem que ser injetora e sobrejetora. Então, como é que eu sei a classificação de uma função sobre ser injetora ou bijetora? Vocês vão sempre fazer essas perguntas. São esses dois passos básicos. Sobrou elemento no contradomínio? Se vocês disserem sim, ela não é sobrejetora, certo? Que é esse caso aqui, ó. Certo? Ela não é sobrejetora. Automaticamente, ela não é bijetora. Aí ela pode ser injetora, tá bom? Aí, segunda pergunta é: já que sobrou elemento, cada elemento do domínio tem apenas uma única imagem e essas imagens não se repetem? Se vocês responderem sim, é porque ela é injetora. Se vocês responderem não, então ela nem é injetora, nem é sobrejetora e nem automaticamente não vai ser bijetora. Aí vocês vão dizer assim: professora, mas você não disse que só não tem classificação se for relação? Não necessariamente. Ela pode ser nenhuma delas e ser uma função. Qual é o caso? Eu defino para vocês o domínio, certo? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Aqui é a função f de x, tá certo? E defino o contradomínio como sendo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Só que eu digo que essa função com esse domínio aqui, ela é representada por essa função aqui, ó. Que é a função constante. Então, o que é que vocês vão ter aqui, ó? Aqui, 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 aqui. Tá certo? E aí, ela é sobrejetora?
Não, porque sobrou elemento. Ela vai ser injetora? Não, porque tem vários elementos do conjunto do domínio que vão para apenas uma única imagem. Então, ela nem é função injetora, nem sobreinjetora, nem bijetora.